trabalhando sobre o tema escatologia bíblica. Logicamente que nós não detalhamos o assunto com mais profundidade, até porque o tempo ele não nos permite isso e teria de ser feita muitas e muitas lives. Mas eu acredito que aquela base que nós passamos ali, ela abençoou a vida de alguns irmãos. Eu acredito que serviu de bênção para a vida de muitas famílias. Hoje, irmãos, nós ainda estamos em recesso, estamos ainda em casa, sem podermos ir até as nossas igrejas, cultuarmos a Deus. Nós não temos ainda essa autorização para irmos até a casa do Senhor. Mas vamos então, irmãos, utilizarmos aqui da palavra e nós vamos, dessa utilização da palavra, irmãos, nós vamos falar hoje sobre um novo tema. Eu comecei a fazer esse estudo alguns dias, seria também um estudo que eu passaria na nossa igreja sede, nos cultos da palavra da nossa igreja. Então nós vamos aproveitar aqui, vamos falar aqui um pouco em algumas lives. Hoje eu vou dar apenas uma introdução do assunto. Eu não vou assim tratar do assunto todo, é um assunto longo, é um assunto difícil de ser tratado rapidamente. Nós vamos dar uma palavra introdutória e na segunda-feira, geralmente eu estou fazendo minhas lives particulares segunda e sexta. E na segunda-feira, irmãos, nós vamos dar continuidade nesse estudo. O tema do estudo que eu estou iniciando hoje, nós vamos falar sobre o cristão e o seu temperamento. O assunto hoje será o cristão e o seu temperamento. É uma live mais curta do que as outras, eu acredito que em 30 minutos, 35 minutos, eu já consiga encerrar o assunto de hoje. E o assunto será voltado ao temperamento do cristão. Eu quero ler com os irmãos um versículo bíblico, porque nós vamos falar do temperamento, irmãos. Nós vamos falar dele no quesito científico, e vamos falar do temperamento dentro do campo bíblico. E, na verdade, o interesse dessa palavra, desse estudo, é orientar os irmãos, para os irmãos entenderem o que é o temperamento, como funciona o temperamento, a forma que os irmãos precisam lidar com esse posicionamento, e o interesse é trazer uma orientação bíblica da parte do Senhor, para os irmãos entenderem como que o Espírito Santo ele pode nos auxiliar e nos ajudar a ser pessoas melhores com a nossa natureza e com aquilo que nós temos em nós, que foi Deus que nos deu. O versículo que eu quero ler para os irmãos, eu vou ler na carta de Paulo, que foi escrita aos Gálatas. A carta do apóstolo Paulo, que foi escrita aos Gálatas. Eu vou ler 2 versículos, que é o capítulo 5 da carta, tá, irmãos? Gálatas, capítulo 5, o versículo 22 e o versículo de número 23. Nós faremos a leitura desses 2 versos. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículos 22 e 23. O versículo 23 da carta aos Gálatas, Paulo escreveu assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 23. Contra essas coisas não há lei. Vou repetir o versículo que eu vou usar, irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, gozo você pode traduzir por alegria, tá? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 23. Contra estas coisas, não há lei. Aí entra aqui, irmãos, uma pergunta para os irmãos. É possível, pastor, ser um ser humano
com essas características aí? É possível, irmão. Porque se não fosse possível, Paulo não teria deixado essa recomendação para nós, os cristãos. Na verdade, essa recomendação aqui, Paulo escreveu para a igreja dos Gálatas. A palavra dos Gálatas, irmãos, é uma igreja que ficava numa região chamada Galáxia, e Paulo escreveu essa carta dando conselhos aos irmãos daquela igreja. E dentro dos conselhos que Paulo trouxe àquela igreja, no capítulo 5, ele trata antes das obras da carne, ele coloca uma lista de obras da carne, depois ele coloca aqui, irmãos, uma lista de frutos do Espírito Santo no crente. E ele diz que contra os frutos do Espírito não existe lei. Por quê? Porque um cristão que possui esses frutos, automaticamente, irmãos, ele será uma pessoa temperada, uma pessoa que vai ter uma vida controlada. Então eu quero usar Gálatas, se você que anota em casa aí e gosta de fazer anotações, a base que nós estamos trazendo é Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, mas de preferência você pode usar todo o capítulo 5, tá? Mas eu estou especificando o 22 e o 23. O assunto que eu quero falar, irmãos, é o cristão e o seu temperamento. Nessa palavra, irmãos, eu vou explicar de onde surgiu a ideia de temperamento dentro da parte biológica, dentro do pensamento, irmãos, dos critérios psicológicos. De onde é que surgiu a ideia de temperamento? Nós vamos falar o que são os temperamentos, quantos são e como lidar com esses temperamentos e como o Espírito Santo ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda, irmãos, a resolver essa situação. Tá? Então você marca um amigo seu aí, um amigo, uma colega, uma irmã da igreja, alguém que você sabe que precisa de ouvir uma palavra desse nível, desse porte, que vai mexer logo, logo com as estruturas dessa pessoa. Né? Porque nós temos temperamentos diferentes, irmão. Ninguém é igual a ninguém. Todas as pessoas é única. É por isso que você tira uma carteira chamada carteira de identidade. Por quê? Porque você precisa ser identificado. E nenhum ser humano é igual a outro ser humano. Todos são únicos na sua existência. Tá? Cada um é cada um. Cada um com as suas crises, cada um com as suas qualidades, cada um com seus dias frios, cada um com seus dias quentes, cada um com a sua vida e cada um lutando para ser melhor. Então, cada ser humano ele é diferente, um do outro. Ninguém é igual a ninguém. Tem gente calmo, tem gente nervoso, tem gente extrovertido, tem gente introvertido, tem gente, irmãos, que ele apresenta muito exterior, tem gente que ele apresenta muito o seu interior, ele se guarda muito, se prende muito, tem gente que tem muita timidez, tem gente que não tem timidez nenhuma. Então, cada ser humano, ele possui características que são diferentes uma da outra. Não adianta você querer fazer ninguém ser igual a você. Você pode tentar influenciar pessoas a ter práticas boas, a pessoa ser melhor, mas nunca ser igual a você. Você nunca vai fazer ninguém ser o que você é. Agora, você pode influenciar pessoas a ser melhor na vida, a ter práticas de vida melhor. Isso sim nós podemos fazer e até devemos fazer. Mas vamos lá. Se tratando de temperamento, quantos temperamentos temos? A teoria mais antiga do temperamento humano, ela vem, irmãos, do pai da medicina ocidental. Os irmãos sabem quem foi o pai da medicina ocidental? O pai da medicina ocidental foi um médico que viveu na Grécia, em Atenas, na Grécia. O nome desse médico, irmãos, era Hipócrates. Ele é chamado de o pai da medicina. O nome dele era Hipócrates. Hipócrates ele viveu mais ou menos, irmãos, a 460 a 370 a.C. Muito antigo, Hipócrates. Há muitos anos atrás. Se for contar do tempo que ele viveu até o nosso tempo,
seria 2.400 anos, mais ou menos, atrás que Hipócrates viveu do nosso tempo. De Cristo, 460 a 370 anos que ele viveu. Esse médico, ele foi o homem que começou a estudar a teoria e as questões do temperamento humano. Foi Hipócrates. E Hipócrates, ele é quem trouxe à tona a ideia de que existe 4 temperamentos no ser humano. O ser humano ele é movido por 4 temperamentos. Segundo Hipócrates, irmãos, o ser humano tem um temperamento colérico, o ser humano possui um temperamento sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Essa tese, irmãos, ela é defendida por muitos psicólogos, por muitos irmãos, pessoas que trabalham na área da ciência médica. Eles defendem muito essa tese. Claro que há controvérsias, há outros psicólogos que, no decorrer das eras, tentou rebater Hipócrates, e a ideia que ele trouxe, irmãos, é essa questão. Ele viveu mais ou menos 460, 370 a.C. Qual foi o problema que Hipócrates enfrentou no período que esse médico estudava? Irmãos, a Grécia, ela é até hoje um país politeísta. O que é um país politeísta, irmão? País politeísta é um país de muitas crenças, de muitos deuses. É uma sociedade que ela adora, ela é religiosa no extremo e ela adora muitos deuses. Eles não circulam a sua fé em torno apenas de uma divindade. Mas eles têm, irmãos, muitas divindades. Eles vivem, irmãos, adorando muitas divindades. Eu vou te dar um exemplo bíblico disso que eu estou te dizendo. A Bíblia diz que Paulo, quando foi em Atenas pregar, que ele chegou num lugar chamado Areópago, que fica em Atenas, o Areópago, e quando Paulo entrou neste local, que é um local na Grécia Antiga, Paulo começou a ver a quantidade de altares que estavam erguidos aos deuses gregos. E Paulo observou que tinha, para cada cidadão grego, parece que existia um altar de adoração a algum deus. E os gregos eram tão supersticiosos, tão apegados a deuses, que os gregos colocou até um altar lá escrito assim, ó, porventura, se existir algum deus que nós não conhecemos, nós vamos levantar um altar para ele também. Eles levantavam altar para tudo e colocaram um altar assim. Este altar aqui é o Deus desconhecido. E no pensamento dos gregos, que era a intelectualidade da época, né, que eram os homens inteligentes, as filosofias de Platão, de Aristóteles, as filosofias de Sócrates, né, que permeava a Grécia, e eles então, entendendo isso, se tornaram politeístas, adoravam tantos deuses, que nos dias de Paulo, quando Paulo foi pregar lá, Paulo descobriu um altar ao Deus desconhecido. E Paulo pregou neste altar dizendo, eu quero apresentar a vocês então o Deus que vocês não conhecem. E Paulo pregou Jesus aos gregos. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos. Por ser um país tão politeísta, irmãos, tão voltado aos deuses, né? E quando Hipócrates começou a estudar a questão do temperamento humano, da psicologia, né? Quando ele começou a estudar isso, ele recebeu uma resistência religiosa muito grande. Pastor, mas como assim uma resistência religiosa? Os gregos diziam para Hipócrates o seguinte, olha, você é um médico, mas você estuda as doenças físicas. Porque doenças emocionais, psicológicas, comportamentos anormais no ser humano, isso não é uma questão de medicina. Comportamentos anormais é uma questão dos deuses. Então os gregos levavam essa ideia de que quando alguém tinha um comportamento anormal, por exemplo, o que é um comportamento, pastor, anormal? Uma pessoa que tem um problema de bipolaridade, ele tem um comportamento anormal. Uma pessoa que tem um problema depressivo, ele tem um comportamento anormal. O seu comportamento não condiz com a circunstância, com aquilo que é a lógica, que é o normal. Então, para os gregos, as pessoas que tinham esses problemas eram questão dos deuses da Grécia. É porque aquela pessoa estava recebendo aquilo pelos deuses da Grécia.
Só que Hipócrates ele não desanimou da questão. Hipócrates incutiu na sua mente o seguinte: não, mas mesmo assim eu vou estudar o comportamento humano pela medicina também. Então Hipócrates tentou tirar um pouco a questão supersticiosa e o pensamento radical religioso da época sobre o comportamento humano. E daí Hipócrates começou a definir pela medicina o que era o temperamento humano. Foi daí que surgiu a ideia de que o ser humano possui temperamento. Hipócrates foi o primeiro homem, o primeiro médico da história a levantar a tese de que existe 4 tipos de temperamento no ser humano. Começou com ele, começou com Hipócrates. Mas qual foi o problema enfrentado no decorrer dos anos? Esse pensamento de Hipócrates, do médico grego Hipócrates, perdoou por muito tempo. Só que em 1856 depois de Cristo, se levantou um outro médico. Esse médico, irmãos, ele tem o nome de Freud. E Freud levantou com um pensamento contrário ao de Hipócrates. Qual era o pensamento de Freud concernente ao comportamento humano? O que Freud entendia de comportamento humano? E ele trouxe à tona a seguinte questão, irmãos, entre as questões da psicanálise. Freud já dizia o seguinte: não há Deus. Para quem não sabe, entende que Freud era ateu. Freud dizia claramente: não existe Deus. Ele se abalizou no seguinte: o homem, quando eu digo homem, eu estou dizendo homem e mulher, eu estou dizendo ser humano. Freud dizia o seguinte: o homem, ele é simplesmente, dentro da natureza, um desastre biológico. Isso aqui era o pensamento de Freud. Freud já não entendia da forma que Hipócrates entendia a questão do temperamento. Hipócrates não negava a existência de Deus, ou de deuses, e nem de Deus e nem de deuses, mas ele também entendia que o ser humano tinha uma estrutura emocional, uma estrutura espiritual e uma estrutura física, que precisava ser estudada essas estruturas para compreender o comportamento humano. Freud já entrou na contramão de Hipócrates dizendo: olha, não há Deus. Isso aqui era a primeira tese de Freud nos seus estudos de psicanálise. Ele já abria o verbo dizendo: não há Deus, não existe Deus. E a segunda colocação, Freud se abalizou em cima dessas duas posições. Não há Deus, ou o que ele queria dizer com que não há Deus? Freud queria dizer o seguinte: olha, o comportamento humano não deriva de Deus ou de deuses. Ele estava rebatendo a ideia dos gregos. Ele insinuava dessa maneira. E ele determinava o comportamento humano da seguinte forma: o homem é apenas um desastre biológico. Freud entendia dessa maneira, um desastre biológico. E Freud determinava o seguinte, que os comportamentos anormais do ser humano, esses comportamentos diferentes que o ser humano tem, de temperamentos diferentes, eles existiam provindo da natureza para o ser humano. Isso aqui era o pensamento de Freud. Toda ciência estudada, irmãos, e determinada por Freud, nega por completo a existência de Deus. Infelizmente, eu vou te dar uma orientação aqui. Infelizmente, tem muitas coisas boas escritas por Freud, mas infelizmente, a maioria dos psicólogos, a maioria dos psicanalistas, a maioria dos médicos que entram nesse campo abraçaram mais a ideia freudiana do que a ideia de Hipócrates. Na visão da maioria, muitas universidades no nosso país hoje, até no mundo, abraçou a ideia de Freud. Mas com o passar de alguns séculos, começou alguns psicólogos a rebater essa ideia, não compreendendo dessa maneira. Aí, irmãos, o estudo de Hipócrates sobre os 4 temperamentos voltou à tona em muitas universidades e faculdades. Mas por que voltou, pastor? Porque muitos psicólogos cristãos,
começaram a trabalhar a psicologia, muitos irmãos começaram a se formar nesse campo e, por ter uma fé em Deus, começaram a rebater também as teorias de Freud e começaram a entender pela teoria de Hipócrates. Então, irmão, surgiu essas questões, essas bases, surgiu dentro dessas ideias. Eu conversei com um psicólogo, porque eu estou estudando psicologia, irmãos. Eu estou fazendo um curso preparatório de psicologia, e dentro desse estudo preparatório de psicologia, eu conversando com um psicólogo, um cara formado, um cara bem, ele disse para mim que sobre o temperamento humano, existe de 12 a 13 teorias, mas que as duas teorias em destaque são as teorias de Hipócrates, 4 temperamentos no ser humano, que não é oriundo de deuses, mas é o ser humano tem na sua natureza, e as teorias de Freud, que nega a existência de Deus por completo e que compreende que o homem, que o seu comportamento é fruto do ambiente e da natureza que ele aderiu, do que está no seu exterior. Isso aqui é o pensamento de Freud. Isso aqui é a ideia que Freud trouxe. Então essas duas chaves, essas duas bases, são as mais defendidas hoje pelos psicólogos dentro de muitas universidades. Mas segundo esse psicólogo que eu conversei com ele me deu várias orientações também, ele disse para mim que existe de 12 a 13 teorias. Eu abordo mais a ideia de Hipócrates do que a ideia de Freud. Até porque Freud ele nega demais a existência de Deus. E eu compreendo, irmãos, que é impossível a gente tratar do homem, ser humano, com seus temperamentos, se nós não colocarmos o Criador desse homem na história. Fica muito difícil, irmão. Porque eu sou criacionista. Eu não sou, irmãos, evolucionista. Inclusive, Freud defendia muito a ideia de Darwin, tá? De Charles Darwin, que é o criador inerente da teoria da evolução que as nossas universidades e as nossas faculdades abraçou também. Porque aqui eu estou tratando de 2 homens que têm ideias do ateísmo, que é Freud e que é Darwin, Charles Darwin. Um é o criador dessa ideia do temperamento, que o homem é um desastre biológico. E o outro é a ideia do evolucionismo, que o homem ele veio de uma forma evolutiva. Eu não sou, irmãos, adepto nem da teoria da evolução, e não sou adepto e não defendo em hipótese nenhuma as teorias de Freud, no quesito do temperamento. Eu já prefiro, irmãos, ficar com o pensamento e com a teoria de Hipócrates, tá? Porque Hipócrates ele não negava a existência de Deus e ele trabalhava com esse pensamento e com essa ideia. Quando nós entramos dentro dessa questão, irmão, dentro desse posicionamento para trabalhar isso daí, eu vou trabalhar com a ideia criacionista e com a questão de Hipócrates, porque é os 2 pensamentos que eu entendo que são coerentes com a minha fé, coerente com o meu pensar, com a minha conduta de vida e com aquilo que eu prego que é Deus. Então eu vou trabalhar dentro dessa questão. Quando nós entramos para a questão criacionista, nós precisamos entender a estrutura que Deus deu para o ser humano. Deus deu para mim e para você. Pastor, como é que é a estrutura que foi nos dada? Deus criou o ser humano, aqui eu já estou tratando teologicamente da questão. Eu estou tratando dentro de um posicionamento teológico. Se tratando na questão teológica, irmão, Deus criou o ser humano com 4 tipos de estrutura. Você, eu, tá? Quando eu estou falando aqui, eu estou falando de homem e mulher. Ser humano. Deus criou o homem e a mulher com 4 tipos de estrutura. Primeiro, Deus criou o homem, isso está em Gênesis, irmão, na criação do homem. Deus criou o homem, irmãos, com uma estrutura biológica, que na língua original do grego isso é chamado de soma, é o corpo físico. O homem possui um corpo físico. Ele possui, irmãos, uma estrutura biológica. O que é a estrutura biológica? É o corpo físico que você possui. É aquilo que você apresenta no seu exterior. Seu corpo físico, sua estrutura física, biológica. O homem cansa, o homem sente fome, o homem sente sede, o homem sente sono, o homem sente necessidade afetiva, o homem sente necessidade sexual. O homem sente as necessidades que a biologia, que o seu corpo biológico, o seu soma traz para ele. Esse corpo chamado soma que Deus criou e nos deu, Deus criou do pó da terra.
É por isso que quando o ser humano morre, esse corpo volta para sua origem, que é a Terra. Todos os produtos químicos que possui na Terra, possui no corpo humano. Fósforo, ferro, tá? Glicose, tudo está no corpo humano. Observa comigo que dentro dessa estrutura Deus deu 5 faculdades. Deus colocou no homem 5 faculdades. Deus colocou no homem o tato, o paladar, colocou no homem, irmãos, a visão, a audição, o olfato. O nosso corpo depende dessas 5 faculdades para interagir com o que está no exterior com o nosso interior. Então, pela visão, pelo nosso olfato, pelo nosso paladar, pelo nosso tato, pela nossa audição, nós conseguimos captar o que está por fora no mundo que nós vivemos, no mundo físico, e transmitir isso para dentro do nosso coração. Você lembra que Jesus usou uma palavra dizendo assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será mau. O que Jesus estava falando? Jesus está tratando de uma das faculdades biológicas do ser humano, que é a visão. O que Jesus queria ensinar com isso? Dependendo daquilo que você fica vendo, você vai extrair aquilo para dentro do seu coração. Você vai encher seu coração de alguma coisa. Você vai colocar no seu coração, irmãos, depende daquilo que você vê, do que você ouve, daquilo que você fica o dia todo movimentando, você vai ficar com aquilo preso no seu coração. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bobo aqui do que eu estou falando. Você lembra naquela época antiga, quando tinha aquelas campanhas políticas nas ruas, que os deputados, os candidatos, né, formavam aquelas musicazinhas da política? E que os carros ficavam com alto-falante nas ruas da cidade cantando a música do candidato? Não sei se isso acontecia com você, mas acontecia muito comigo. Às vezes eu passava na rua e aquele carro ia devagarinho cantando aquela música. Aí aquele carro ia embora. Eu ficava um bom tempo com aquelas músicas martelando na minha mente. Eu não estava nem ouvindo aquela música mais, mas eu custava para esquecer o barulho daquela música, aquela música tocando. Por quê? Porque uma das minhas faculdades biológicas captou o que está por fora e jogou para dentro. Entendeu? Então, para que servem essas faculdades aí que nós temos, pastor? Nós temos 5 faculdades biológicas. Isso está em Gênesis, quando Deus disse assim, olha, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E a Bíblia diz assim, ó, e do pó da terra Deus começou a criar o homem. Aqui, irmãos, é o soma, estrutura biológica. Então, a primeira estrutura que Deus nos criou, estrutura biológica. A segunda estrutura que Deus nos criou, a estrutura psicológica. Depois que Deus criou o homem do pó da terra, deu ao homem todas essas faculdades, o homem não tinha vida, porém tinha o corpo pronto, com os órgãos, tudo formado. Aí a Bíblia diz que Deus assoprou na narina do homem fôlego de vida, ou seja, alma vivente, estrutura psicológica. Aí Deus deu ao homem alma e espírito. A alma tem 3 faculdades: emoção, sentimento e decisão. Aí o corpo passou agora a ter as faculdades dele, que é a que traz a ele a ligação com aquilo que está no exterior, mas dentro do corpo foi colocada uma alma vivente. Essa alma ela trabalha com 3 faculdades. O corpo tem 5, a alma tem 3. Então até aqui 8 faculdades que nós temos. Quais essas faculdades da alma? Essas faculdades da alma estão relacionadas com o temperamento. Com o temperamento que o ser humano tem. A alma nos traz sentimento, a alma nos traz desejo, a alma nos traz poder de decisão. São as faculdades que a alma possui. E também foi dado ao homem um espírito. O espírito tem 2 faculdades, fé e consciência. É pelo espírito que nós conseguimos adorar a Deus, irmão. Entendeu? Lembra que Jesus falou? Jesus disse isso algumas vezes. E lembra que está escrito no Evangelho de João, eu não me recordo o versículo de cor aqui, que parece que é o Evangelho de João ou Carta de Paulo aos Romanos, se não me falha, mas tem um versículo que diz que o nosso espírito se liga com o Espírito de Deus e onde nós temos a certeza de que somos filhos de Deus. Por quê? Porque é uma interação espiritual. Então o homem, criado na sua estrutura, ele tem 10 faculdades. Tá? Você possui 10 faculdades, você é formado de corpo, alma e espírito. E você tem 10 faculdades nessas 3 essências. Uma veio do pó da terra, que morrendo volta, e a outra que é a alma e o espírito que veio de Deus, a eternidade você será levado em direção a Deus. Sobre a sua salvação é você que tem que ver isso aí com Deus. Como é que você está. Agora convém,
O homem também foi criado, irmãos, numa estrutura sociológica. Uma estrutura sociológica. Mas como assim, pastor? A Bíblia diz assim, ó, e viu Deus que não era bom que o homem ficasse só. E fez-lhe uma adjuntora. Quer dizer, Deus deu ao homem um outro ser de um gênero diferente, que é o feminino, para que o homem não ficasse só. Isso aqui é estrutura social, sociológica. A sociedade parte da família. A família, irmãos, ela é a base de tudo. Ela é a base da igreja, ela é a base da sociedade, ela é a base da existência do homem. Se para o homem se extinguir da terra, é só acabar com a família. Acabou com a família, acaba com o ser humano. Não tem como ter a reprodução humana. Então Deus criou, irmãos, para que não houvesse, irmãos, para que o ser humano não fosse extinto da terra. A família, ela é a base nuclear de tudo isso daí. E tanto é que a psicologia ela descreve a família como família nuclear, que é a base número 1. A psicologia escreve como família fraternal, que é a unidade de família, e escreve como família crescente, que é a família que se expande. A psicologia entende a família dentro desses 3 campos. Então, quando nós entramos nessa questão aqui, o homem ele é um ser biológico, psicológico e social. Você é um ser social. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, uma live. Isso é uma questão social. Eu estou aqui pregando, você está aí me ouvindo, aí na sua casa tem a sua família, vocês estão reunidos em família agora. Isso tudo é social, é uma questão social. Agora, o homem também foi criado, irmãos, com uma estrutura espiritual. Lembra que Deus disse que Deus ia no jardim procurar o homem para conversar com o homem? Isso é uma estrutura espiritual. Quer dizer, o homem pode estar distante de Deus. Ele pode viver sem a presença de Deus. Mas na alma dele, o espírito dele, o corpo dele, clamam por Deus. Necessita de Deus. Precisa ser preenchido, irmão, por algo sobrenatural que é Deus. Entendeu? O homem que vive sem Deus é o homem mais infeliz da face da terra. Feliz é aquele que tem Deus na sua vida. Por quê? Porque ele é um ser humano que está com as suas estruturas completas. Então, quando Deus procurava o homem no jardim, estrutura espiritual, quer dizer, um contato de Deus com o homem. Então, o homem, irmãos, ele possui 4 estruturas. Isso foi criado por Deus. Hipócrates entendia essas 4 estruturas aí. O homem foi criado com a estrutura biológica, psicológica, social e espiritual. Isso foi criado lá no Jardim do Éden. Então, o homem possuindo essas estruturas, aí surge a ideia de temperamento aqui. Eu já vou te adiantar uma coisa. Temperamento, o que é temperamento e o que não é temperamento, pastor? Então vamos entrar no assunto? Dentro da nossa estrutura? O temperamento está relacionado, irmãos, à nossa personalidade. O temperamento não é algo vindo da natureza para o homem. O temperamento não tem nada a ver com natureza. O temperamento é algo que está intrínseco na natureza humana, na personalidade humana, na pessoa do homem. E o que é o temperamento, pastor? É algo que Deus deu ao homem. Nós possuímos temperamento, não é como Freud falou, nós possuímos temperamento, irmãos, como Hipócrates falou. É algo que está na natureza humana. Pastor, então se é Deus que deu, por que pessoas têm comportamento anormal? Porque o ser humano pecou contra Deus e possui uma natureza caída. E o pecado, ele não só gerou a morte física, espiritual e eterna para o homem, mas o pecado também gerou enfermidades. Eu não estou dizendo aqui que toda enfermidade ela é oriunda de um pecado que a pessoa comete. Não me leva para esse lado de maldição hereditária, eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo do pecado original. Tá? Tratando da questão do pecado original. As enfermidades elas surgiu porque o homem pecou. Tanto é que quando Jesus veio desfazer as obras do diabo e na cruz do Calvário Jesus veio trazer salvação, Isaías 53 profetiza o seguinte, irmãos. Isaías profetiza que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, irmãos, quando nós tratamos da questão, por que o homem tem comportamentos anormais no seu temperamento, no seu psicológico? Por exemplo, por que o homem ou a mulher possui depressão, pastor? Depressão é um comportamento anormal. Por que o homem e a mulher possuem, pastor? Aí a questão de bipolar, ser bipolar. Isso tudo são comportamentos anormais na ciência. O ser humano possui esse tipo de coisa porque nós ficamos sujeitos a isso.
Mesmo crentes, mesmo salvos em Jesus Cristo, nós ficamos sujeitos, porque a Bíblia diz em Eclesiastes que aquilo que sucede ao ímpio sucede ao justo. Se chove, irmãos, a chuva cai no telhado do ímpio e no telhado do justo. Se dá sol, o sol pega no telhado do ímpio e no telhado do justo. Nós também, como cristãos, vivemos nessa vida sujeito às enfermidades. Agora, eu estou tratando de enfermidade, eu não estou tratando de salvação. Ah, morre um ímpio lá, pastor, doente. Morre um justo doente. Aí, se tratar da salvação dos dois, o ímpio está perdido. O justo está salvo, mesmo morrendo doente. Mas nessa vida nós temos uma estrutura normal como ser humano. Nós não podemos, irmãos, tirar a humanidade do homem. Qual é o perigo que nós estamos correndo hoje como cristãos? É o radicalismo cristão de alguns irmãos de querer entender, irmãos, que tudo de ruim que acontece é diabo, certo? Tudo de bom que acontece vem de Deus e tudo de ruim que acontece é diabo. Ah, a irmã lá está com uma depressão terrível. E às vezes a irmã é uma serva de Deus fiel, luta na vida, só que a irmã tem uma estrutura, irmãos. Ela tem uma estrutura física, ela também possui uma natureza pecaminosa. Então essa pessoa também precisa do amparo. E a gente entende, irmãos, que nem toda questão de depressão é oriunda de demônio, irmão. Nós precisamos abrir a mente a uma estrutura humana formada no ser humano. E o temperamento, pastor, os temperamentos foi Deus que deu. Você tem seu temperamento porque Deus te deu. Eu tenho o meu temperamento porque Deus me deu. O temperamento é algo vindo de Deus para nós. Só que nós temos uma estrutura pecaminosa porque o nosso pai Adão, e nós estávamos em Adão, nosso pai pecou e nós herdamos a estrutura de Adão. Lembra de Paulo falando na carta aos Romanos, do primeiro Adão e do último Adão? Ele fazendo uma analogia das obras do primeiro Adão, que é a queda, que é a morte, que é o pecado, e depois ele falando do segundo Adão, numa analogia que era Jesus, que esse veio trazer redenção, salvação, desfazer as obras do primeiro Adão. Então é dentro dessa tese. Nós temos uma estrutura, irmão. Uma estrutura biológica, psicológica, sociológica e espiritual. Nós temos esse tipo de estrutura. Agora nós temos que saber trabalhar isso daí. Agora, como é que vem a tese, então, de estudar o temperamento do homem? Hipócrates tinha um pensamento de estudar da seguinte forma. De onde é que Hipócrates tirou a ideia de que possui 4 temperamentos? Hipócrates começou a olhar, irmãos, que tudo que Deus criou, tudo não vou colocar aqui, irmãos, né, uma hipérbole, né, aumentar as coisas, não. Mas que Deus, algumas coisas que Deus criou possuía 4 estágios. Por exemplo, nós temos 4 estações, né? Primavera, outono, verão e inverno. Existe aí 4 coisas que nós mexemos muito, existentes. Água, fogo, terra e ar. Que o ser humano depende para sobreviver. E Hipócrates começou a observar que a criação de Deus ela possuía essas coisas que tinham um sistema diferente. Por exemplo, a água é fria, o fogo é quente, a terra é seca, o ar é agitado. Ele entendeu nas 4 estações que a primavera ela tem um clima, que o outono seca algumas plantas. Entendeu que o verão é quente demais e que o inverno já faz muito frio. E ele começou a estudar, irmãos, o comportamento humano com uma base em cima de quatro coisas interessantes. Ele ligou o temperamento humano ao humor. A questão do humor do homem. Quando Hipócrates liga o temperamento ao humor, ele começa a descobrir, fazendo pesquisas, que tinha pessoas que eram sanguínea, melancólica, colérica e fleumática. Aí ele começou a ligar essas 4 coisas, irmãos, algumas coisas. Em que ele se abalizou? Ele se abalizou no seguinte, irmãos, o sanguíneo, por causa da palavra sangue. A questão da melancolia, ele chamava de bilis negra. A questão, irmãos, da cólera, ele chamava de bilis amarela e a fleumática da fleuma. Isso aqui era o pensamento que Hipócrates tinha quando ele começou a fazer um autoexame dessa questão de temperamento. Ele começou a olhar isso. Isso aqui é estudo da medicina de Hipócrates. Estava analisando dentro dessa ideia aqui, mas ele também estudando, né, a estrutura humana, estudando, pesquisando a estrutura humana, observando o comportamento humano. Ele começou a relacionar o temperamento ao humor. Então, dentro dessa tese, irmãos,
Eu não vou definir aqui os 4 temperamentos hoje, vou deixar para a próxima live, mas nós vamos falar algumas coisas que são precisas, que precisa ser falada. Primeiro, ele começou a colocar dentro disso aí, ele fez uma ligação. O que é humor? Humor, irmãos, ele é um estado de espírito que o ser humano possui. Isso aqui, a palavra humor é definida dessa forma. Estado de espírito que o ser humano possui. É aquele ser humano que está num momento bom, aí depende do humor dele, está num momento ruim, levanta mal-humorado, levanta bem, sorri, às vezes está com a cara fechada, não está bem para brincadeira. Então o humor ele diverge, dependendo da circunstância, dependendo do dia, da situação. O ser humano também tem uma personalidade. Nós temos uma personalidade. Todo ser humano. Pastor, o que é personalidade? O que eu estou tratando aqui, irmãos, são características que o ser humano tem que não é temperamento. O temperamento está relacionado a essas coisas, mas essas coisas não são temperamento. O temperamento modifica essas coisas aqui. O humor. O temperamento modifica o humor. Tá? Então estão relacionados, mas não são temperamento. Porque tem gente que pensa que temperamento é humor. Não, o humor é um estado de espírito que o ser humano tem. A personalidade é um conjunto de qualidades que define uma pessoa. Isso aqui é uma personalidade. Cada um é um. Você aí que está me vendo aqui na live, você tem uma personalidade, eu tenho outra personalidade. Então é um conjunto de qualidades que define uma pessoa. O que é caráter? Tem gente que confunde temperamento até com caráter. Temperamento e caráter não tem nada a ver uma coisa com a outra. O temperamento pode influenciar no caráter, mas ele não é o caráter. Caráter, irmãos, a palavra caráter ela tem um radical nela, cara. E a palavra caráter significa cara limpa. Enquanto a personalidade define a pessoa, né, mostra aquilo que você é no seu interior, o caráter mostra aquilo que você é no seu exterior. Então há uma pequena diferença de personalidade e caráter. Tá? Então você aprenda isso, irmãos. O que eu estou tratando aqui, humor não é temperamento, personalidade não é temperamento, caráter não é temperamento. O temperamento pode envolver com essas coisas. Pode trazer um comportamento nessas coisas. Mas nenhuma delas cada uma é uma coisa distinta e separada da outra. Tá? Um dia desse eu estava aconselhando, um dia desse não, né? Muito tempo atrás, quando eu pastoreava a igreja, mas tem muitos anos isso. Um rapaz um dia me chamou para conversar, me pedindo um conselho pastoral. Olha só para os irmãos ver como é que a coisa é diferente. E esse rapaz falou comigo, ele estava com um problema grave na família. Esse rapaz não era da igreja, não. Ele estava com um problema sério, ele disse assim, pastor, eu estou procurando o senhor que eu preciso de um conselho pastoral. Eu preciso de um conselho pastoral. E eu me assentei num particular com aquele moço, isso deve ter uns 10 anos mais ou menos. Eu nem sei aonde esse moço está hoje. Aí ele falou comigo assim, pastor, o meu problema é o seguinte, rapaz. Eu tenho um problema de temperamento. Eu falei, qual que é o seu temperamento? Ele falou assim, pastor, eu sou um cara muito sanguíneo. E por eu ser sanguíneo, eu sou descontrolado. Eu falei, eu disse assim, como que você age quando você está descontrolado? Ele falou comigo assim, pastor, eu já traí minha esposa umas 10 vezes. Umas 10 vezes mais ou menos que eu fui infiel à minha esposa. Eu falei, que é isso, rapaz? É mesmo? Ele falou, Eu falei, sua esposa sabe disso? Ele disse, de algumas traições ela sabe, de outras não. Mas o meu problema, pastor, é que eu sou fraco. Eu tenho um temperamento fraco. Eu tenho um temperamento fraco. Irmãos, eu comecei a analisar esse negócio, eu aprendi. Falta de caráter nem sempre é temperamento. Tem pessoa que é sanguínea, mas é honesta. Tem pessoa que ele é nervoso, ele ira, ele fica bravo, ele fica desequilibrado, ele fica descontrolado às vezes quando surge um problema, ele começa a falar alto, ele começa a dizer algumas coisas e o coração fica palpitando e as mãos ficam tremendo porque ele está agitado, ele fala muita coisa. Mas depois que passa aquilo, ele normaliza. Ele não faz loucura e nem doideira. Ele costuma até voltar atrás e pedir perdão. Porque nem sempre ter um tipo de temperamento, isso é desculpa para se ser mau caráter.
O mau caratismo, ele vem, irmãos, de influências e de educação. Caráter, gente, são qualidades de hábitos adquiridos no decorrer da vida. Não é porque você é muito nervoso, você vai ser mau caráter. Você é muito calmo, você vai ser mau caráter. Não. Tem gente que é nervoso demais e tem um bom caráter. Ele é nervoso, mas ele não é infiel, ele não é mal pagador, ele não destrói a vida de ninguém. Tem pessoas que ele é calmo demais também, ele não destrói nada, ele não faz a bagunça toda. Por quê? Porque nem sempre a questão do mau caratismo está relacionada à questão de a questão de temperamento, não. Nem sempre. Então não confunda, irmãos, a pessoa, né? Ah, porque eu sou sanguíneo, porque eu sou assim, porque eu sou desse jeito. Não, você precisa aprender o seguinte, irmão. Caráter, você precisa consertar ele com honestidade. Temperamento você precisa equilibrar. São duas coisas diferentes. Como é que eu conserto um mau caratismo, pastor? Para de fazer coisa errada. Deixa de fazer coisa errada. Aí você vai consertar o seu caráter. Você vai controlar o seu caráter. E o meu temperamento, pastor? Quando eu estiver nervoso, ou porque eu sou calmo demais, porque eu sou melancólico, porque eu sou fleumático, como é que eu faço com isso? Isso aí você precisa colocar doses de equilíbrio. Tá? Doses de equilíbrio. Com duas coisas. Para cristão, a presença de Deus, os frutos do Espírito e sabedoria da palavra. Você precisa dessas duas coisas para te equilibrar no seu temperamento. Pastor, mas Deus não podia arrancar esse temperamento de mim? Deus não vai arrancar o temperamento. Deus vai te ajudar a equilibrar e a modificá-lo. Mas arrancar, não. Deus não arranca temperamento de ninguém. Deus não tira temperamento de ninguém. Isso é tão sério, irmão, que tem pessoas que pedem para Deus tirar da vida dele coisas que são impossíveis de Deus tirar. Não é que Deus não possa tirar, é porque Deus não vai tirar, porque é coisa que está na natureza da gente. A gente precisa trabalhar com isso. Então não confunda, irmão, ter um tipo de temperamento e ser mau caráter. São duas coisas completamente diferentes uma da outra. É possível ter qualquer um dos temperamentos e ter caráter. Qualquer um dos temperamentos e ter caráter. O caráter ele não invoca em tornar a pessoa mau caráter. Então o que você tem que fazer? Para consertar o mau caratismo, você tem que colocar as coisas no lugar e ser honesto. Ser fiel a Deus. Ser fiel ao seu cônjuge. Ser fiel ao seu patrão. Ser fiel às pessoas que estão à sua volta. Isso é demonstração externa de caráter. E outra coisa, ser fiel com você mesmo. Que é o principal ponto de partida do caráter. Tem gente que ele é fiel com todo mundo, mas com ele mesmo ele não consegue ser fiel. Então, tenha fidelidade com todas as coisas, você está demonstrando caráter. Agora, o meu temperamento, o seu temperamento tem que ser trabalhado no equilíbrio. Isso aí que nós vamos trazer orientação. Outra coisa, irmão, por que, pastor? O que conduz uma pessoa a alguns temperamentos? O desenvolvimento, irmãos, de um ser humano começa na infância. Período de gestação, depois do nascimento, e aí vem tendo ali toda uma etapa de desenvolvimento. Às vezes, as pessoas não aprendem, irmãos, a ter controle do seu temperamento, porque já nasce com ele. Temperamento é intrínseco na gente. Quem é fleumático nasceu assim, quem é melancólico nasceu assim, só precisa trabalhar isso para que isso seja melhor. Seja melhor para o seu convívio, seja melhor para quem está do seu lado, tá? Você tem que trabalhar isso. E essas etapas do desenvolvimento humano que vai, né? A criança, a gestação, a criança, a parte da infância, a adolescência, a juventude, e entra para os períodos ali das idades, né? Primeira idade, segunda idade, terceira idade, vai embora. Por aí, até se tornar um ancião e partir dessa terra. Esse desenvolvimento, irmãos, ele também recebe muita influência. Nós somos muito influenciados. Eu vou te citar aqui algumas coisas que influenciam muito, que nós precisamos ter cuidado. Inclusive criança. Eu tenho duas filhas. Eu tenho uma moça de 18 e tenho uma filha que vai fazer 15 anos esse mês. E tem gente aqui que está me ouvindo que tem criança pequena. Tem criança de 3 anos, criança de 5 anos, criança de 4 anos. A criança, ela desenvolve
muito o seu pensamento por paradigmas. O que é paradigma, pastor? São modelos. Por aquilo que ela vê, por aquilo que ela é influenciada. A criança cresce com esse paradigma e com esse modelo. A maioria das crianças, por exemplo, você tem uma criança em casa, a criança está começando a aprender a falar e já começa a falar e vai falando. Se essa criança começa a ver um pai, uma mãe xingando palavrão o tempo todo, essa criança vai falar palavrão com qualquer pessoa que estiver perto dela. Por quê? Porque o objeto de modelagem que ela está tendo, de influência que ela está tendo, são dois pais que não têm temperamento. São pais que não têm temperamento. Então a criança vai crescer ouvindo e vai entender que se o meu pai fala palavrão, porque isso pode falar, eu vou falar. Eu já vi crianças pequenas chegar perto de mim e xingar palavrão. E a gente nota que aquilo não veio da mente da criança. Ela aprendeu aquilo em algum lugar. E aonde que ela aprende isso? A maioria das vezes é na casa dos pais. Pais destemperados, pais que brigam perto dos filhos pequenos. Pai que agride, né? Homem que agride a esposa dentro de casa. E ele tem um filho lá, você está influenciando seu filho, meu amigo, futuramente a ser um agressor de mulher. Entendeu? Então toma cuidado. Por quê? Porque a criança se desenvolve com isso. E nós temos aqui além disso aqui, nós temos algumas coisas que são de influência no nosso comportamento. O primeiro modelo de influência que nós temos no nosso temperamento, irmãos, é a família. A família é o primeiro modelo. O primeiro objeto de amor e de apego da criança é a mãe. O segundo objeto de apego de uma criança é o pai. E depois são as coisas externas, os ambientes externos. Então a família ela é chamada de família nuclear porque dela parte, irmãos, os principais pontos de influência da vida do ser humano. Nós somos influenciados. Nós somos facilmente influenciados. Somos levados, irmãos, por aquilo que nos rodeia. Nós temos que aprender a ter uma personalidade muito segura, que no caso de criança, a criança é levada porque a criança ainda está no estágio de desenvolvimento, mas nós adultos, até adulto é influenciado a muitas coisas erradas. Então observa comigo esse pensamento aqui. Nós temos o primeiro ponto de influência de temperamento e de comportamento ético no ser humano. É a família. A base nuclear da sociedade, a base nuclear de vida. Tá? Segundo questão de comportamento que nós temos, a sociedade que nós vivemos nela. Nós estamos rodeados numa sociedade que essa sociedade, irmãos, os seus hábitos gera na gente, nos nossos filhos, comportamentos. Gera na nossa casa comportamento. Então, observa comigo. Eu sou contra mesmo, mas eu já não estou usando a minha live para criticar, não. Mas vou falar aqui. Por exemplo, nós temos uma emissora de TV aí que eu não assisto. Eu não assisto. Por quê, pastor? Eu não assisto porque a influência que essa emissora de TV traz na família é muito negativa. Programas como Big Brother Brasil, as novelas dessa emissora, alguns filmes, algumas coisas que essa emissora coloca a público, até os jornais dessa emissora são jornais que influenciam a família para o lado ruim, para o lado negativo. Para quem tem filho pequeno, é uma derrota, é um desastre. E essa emissora é forte na nossa sociedade. Essa emissora trabalha contra princípios e valores. Contra coisas que são princípios e valores cristãos. Nós precisamos ter o cuidado, irmão. E não tem só essa emissora, até algumas outras que tem por aí. Você tem que saber ter equilíbrio, colocar as coisas no devido lugar, porque você está recebendo influência externa. E principalmente as pessoas que têm crianças pequenas em casa. O seu filho, ele é influenciado por aquilo que ele está vendo. Ele é influenciado por coisas desse tipo. Eu já sentei com as minhas filhas muitas vezes. E falava para minhas filhas, não vê isso, não participa disso, não entra nesse tipo de brincadeira aqui. No colégio que elas estudam, irmão, tudo que elas vão fazer lá, tudo que é preciso é passado para elas, eu estou sempre observando.
Porque eu sei o poder que a sociedade tem de influenciar. Os hábitos, o comportamento da sociedade que nós vivemos traz sobre as nossas vidas, irmãos, uma influência. Nós somos influenciados primeiro pela família. Se você não sabe viver bem em família, você está criando filhos, irmãos, que vai trazer problema para muita gente. E a sociedade que você vive, porque você já tem que combater as más influências de hábitos de uma sociedade perversa. E sociedade perversa nem Deus costuma tolerar. Lembra de Sodoma e Gomorra, que Deus falou assim, eu vou tirar Ló e a família dele de lá e vou matar aquela sociedade. Porque é uma sociedade perversa. Por que é que Deus preparou a arca para Noé e falou, Noé, entra com a sua família para a arca, porque a miséria dessa turma chegou a mim e eu vou destruir essa família, essa geração. Porque uma sociedade totalmente perversa nem Deus tolera. E nós vivemos numa sociedade hoje, irmãos, contaminada. Uma sociedade destrutiva à família, princípios cristãos. E tem gente que está deixando seu filho viver numa sociedade sem um conselho, sem um paradigma familiar, sem um modelo dentro de casa, pais omissos, mães ausentes, entendeu? Pessoas da família que não dobram o joelho para orar. Tem família por aí, irmãos, que não pega a Bíblia para ler perto do filho, mas liga a televisão e assiste novela o dia todo. E depois quer que o filho cresça com princípios e valores éticos cristãos. Seu filho nunca vai entender que ele precisa dobrar o joelho e orar um dia, que ele precisa pegar uma Bíblia para ler. Por quê? Porque os pais dele nunca fizeram isso para ele. Porque nós somos influenciados. Mas o que o seu filho vai aprender? Se o seu filho não vê em você, pai e mãe, que vocês dobram o joelho e oram, que vocês cantam hinos dentro de casa, que vocês têm horário para ir para culto, que vocês não fiquem em casa no meio de semana, mas vai para a igreja. Se o seu filho que é adolescente, que é mais novo, não está vendo isso em vocês, mas ele está vendo o homossexual lá na rua, dizendo que a homossexualidade é boa. Sabe, essa mocinha de 14 anos que você tem aí, ela não está vendo você cumprir os deveres cristãos dentro de casa, mas ela está vendo lá na escola as mocinhas lá que são lésbicas, dizendo para ela o tempo todo que ser lésbica é uma ótima coisa. Entendeu? Por que, pastor, que isso acontece? Porque a família precisa fazer papel de família. Educação, irmãos, de filho não começa em escola pública, não começa dentro de igreja. Educação de filho, irmãos, começa dentro de casa. É nós que somos pais e mães que temos que fazer com que os nossos filhos aprendam a ter um comportamento cristão ético. Aí eu te pergunto, nós somos influenciados por família e somos influenciados por sociedade. Mas nós também somos influenciados pela cultura. Pastor, o que é a cultura? A antropologia e a sociologia que estuda a cultura, ela escreve da seguinte forma, irmãos. Cultura, conjunto de hábitos e crenças e conhecimento de um povo. Pastor, a cultura é ruim? Não. Todo povo precisa ter cultura. Todo povo tem que ter os seus movimentos culturais. Um povo sem cultura é um povo sem história. Mas nós cristãos, nós não podemos ser dirigidos pela cultura. Nós temos que ser dirigidos pela palavra de Deus. Porque se cultura é um conjunto de hábitos, ou seja, de práticas humanas, entendeu? E a cultura tem seu ponto bom e seu ponto ruim, não é toda cultura que nós podemos seguir. Por exemplo, o carnaval é uma cultura. Boa ou ruim, pastor? Negativa. Ruim, péssima. Carnaval é uma cultura péssima. Nós temos muitas outras culturas péssimas aí. Só que nós, como cristãos, nós somos orientados por quem, pastor? Nós somos orientados pela palavra de Deus. Nós não podemos seguir os padrões de certas culturas. Nós temos que ter um ambiente, um cuidado. Então, pastor, o que é que nos influencia? O que é que traz sobre nós uma influência? Primeiro, nós somos influenciados na família, nós somos influenciados pela sociedade, nós somos influenciados pela cultura, e agora eu vou falar aqui na quarta coisa que traz a influência, que pode trazer uma influência no nosso temperamento, irmãos. Nós também, irmãos, nós somos influenciados. Deixa eu só ligar aqui, irmãos, porque o da parte do Instagram caiu aqui. Eu estou terminando agora. Nós também somos influenciados pela religião. Nós temos um intrínseco no nosso interior, um quesito religioso.
A religião também influencia. E existem religiões e religiões. A nossa religião, irmão, segundo o que nós aprendemos da palavra de Deus, a nossa religião é Jesus. A nossa religião é Deus. Nós não temos o caminho. Religião, a palavra religião significa religar a Deus. Então muita gente tem a religião como boas obras. Aquilo que eu faço de bom me ligo a Deus. Religião é isso, é aquilo. O cristão tem como religião a Jesus. A nossa religião é Jesus, irmão. E quando nós conhecemos a Jesus, nós passamos a ter uma mudança de vida, uma metanoia, uma mudança de vida e passamos a viver uma vida nova. Então, pastor, o que é que influencia temperamentos? Cultura, religião, sociedade e família. Essas 4 coisas trazem, irmãos, sobre nós, irmãos, a ideia de algo que nós precisamos ter cuidado e ter cautela. Tá? Nós precisamos saber como nos comportar dentro disso. Por quê? Porque o temperamento de muita gente sofre uma forte influência desses pontos que eu falei. E o nosso temperamento precisa ser equilibrado nos frutos do Espírito. Hoje eu estou dando só uma palavra introdutória, na segunda-feira eu vou entrar um pouquinho mais fundo na questão vou explicar a questão do temperamento e como lidar com alguns temperamentos. Vou explicar e você vai até entender o que é qual o temperamento que você tem, e você vai se autoexaminar. Mas eu quero, antes de eu terminar essa live, dizer algumas coisas aqui. Outra coisa que pessoas confundem também, com questão de temperamento. Porque tem pessoa que ele tem um temperamento fleumático. Ele é melancólico, ele é bem frio. O melancólico é aquela pessoa bem fria. E tem pessoa que ela é sanguínea, aquela pessoa agitadona, nervosa. Aí tem gente, irmãos, que chama temperamento da pessoa, primeiro, confunde o temperamento da pessoa com vaidade. Porque aquela pessoa, às vezes, é uma pessoa que ele gosta de certas coisas. Ah, é vaidade. Vaidade não é temperamento, irmão. O que é vaidade, pastor? Salomão diz em Eclesiastes que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Vaidade, irmãos, é a pessoa amar as coisas frívolas dessa vida. É a pessoa amar mais as coisas passageiras do que as coisas eternas. Isto que é vaidade. Vaidade, tem gente que fala assim, pastor, você viu o que aquela irmã lá fez no cabelo dela? Aquela irmã colocou um broche lá, um pregador lá no cabelo dela, diferente, grandão. Que vaidade daquela irmã. Isso aí não é vaidade não, meu irmão. Colocar coisa no cabelo lá não é vaidade não. Você viu, pastor, aquela irmã? Aquela irmã comprou uma blusa rosa lá, toda enfeitada. Que vaidade daquilo. Isso não é vaidade, irmão. Isso aí é zelo, é jeito de se arrumar. Vaidade é amar as coisas passageiras dessa vida mais do que as eternas. É a pessoa se apegar às coisas dessa vida, irmão, como se elas fossem eternas. Isso, irmãos, que é vaidade. Isso que é questão, irmãos, de vaidade. Agora, você ter uma questão de se arrumar, de se organizar, isso não vou entrar nem nos méritos aqui, porque não me cabe aqui. Mas vaidade é amar mais as coisas terrenas. Tem gente que ele é tão apegado às coisas dessa terra, irmão, que ele esquece que ele vai morrer um dia, isso vai ficar tudo aqui. Então cuidado. Outra coisa, tem gente que confunde também, irmãos, questão de temperamento. Quando o camarada é muito nervoso, é o jeito do cara, é o temperamento do cara. Às vezes o cara dá uma resposta meia dura, e claro que ele precisa ter controle, eu vou falar disso, mas eu estou tratando de outro assunto aqui. Às vezes o cara é meio seco para tratar o outro, é o temperamento dele. Aí a pessoa fica assim, viu que soberba? Confunde humildade e soberba com o temperamento da outra. Mas, sabe, tem gente que confunde, tem gente que coloca humildade e soberba num patamar que não tem nada a ver com humildade e soberba. Um dia desse eu estava num culto de uma igreja e entrou uma irmã na igreja. A irmã estava muito bem arrumada. E ela veio no meio do corredor da igreja, o culto já tinha começado, aquela irmã veio entrando assim, e aquela irmã estava com uma sandália de salto bem alto. Aí uma outra irmã que estava do lado, assim, perto, e a irmã estava muito bem arrumada, e parece que é uma família bem de vida da igreja lá onde eu estava. Aí a outra irmã que estava do lado virou e falou assim, olha só que arrogância e que soberba. A irmã só entrou e dobrou o joelho, orou e se assentou para ouvir o culto. A irmã não fez nada, não falou nada. A outra irmã já classificou essa irmã como arrogante e soberba. Só porque a irmã entrou, estava bem vestida e bem arrumada. Confunde as coisas.
Quem disse que uma pessoa estar bem arrumada ela é soberba? Quem disse, irmãos, que uma pessoa às vezes conversar pouco ela é soberba? Quem disse isso para você? Eu conheço um monte de gente aí que é rico, que tem dinheiro, que se veste bem, que anda muito bem arrumado, tem carros e mais carros, tem casas, tem apartamento, e a pessoa é simples. Você vai conviver com a pessoa no dia a dia, a pessoa é humilde. Eu conheço gente por aí, irmão, que não tem nada. Anda com o nariz empinado, é um poço de arrogância pra você conversar com ele. Ele é um poço de arrogância. Por quê, pastor? Porque questão de humildade e de soberba não está relacionada à riqueza e à pobreza. Como eu conheço o rico também, que é um poço de arrogância, e conheço gente que é pobre, que não tem nada, e que também é humilde, é simples. Por quê? Porque isso não está relacionado, irmãos, está relacionado ao caráter do homem, está relacionado à personalidade. A palavra humilde, ela vem de humus. Humus vem de terra, que é humano, que é de onde o homem foi gerado por Deus, foi criado por Deus. Então o que é ser humilde, pastor? Ser humilde, irmãos, você pode ter qualquer temperamento. Você pode ser nervoso, você pode ser fleumático, você pode ser colérico, você pode ser, irmãos, qualquer temperamento sanguíneo, e você pode ser humilde. Não quer dizer que o camarada que tem um temperamento que é mais agitado e é nervoso, que ele é soberbo. E o camarada que tem aquele, sabe, aquele camarada que conversa com aquela voz mole, porque ele é fleumático, ele é melancólico, ele é aquela pessoa mais fria, ele conversa e não quer dizer que ele é humilde. Porque o temperamento não traz em si no homem diretamente ligado ao homem a questão de ser soberbo, de ser humilde. Isso está, irmãos, na forma do homem agir, na forma do homem pensar. Então, o que é humildade, pastor? Soberba é o camarada achar que ele é o que ele não é. E humildade? Humildade é ele olhar para a essência dele, entender quem ele é, entender quem Deus é e saber que ele precisa estar posicionado na posição de humilde. É se abaixar, é se encurvar diante de Deus. Isso é humildade. Tem gente rico aí que é simples. Tem gente que tem um bom emprego, é simples, é humilde. Tem gente, irmãos, que você entra na casa dele, ele tem tudo, tem de tudo que você pensar. Eu já entrei na casa de pessoas que tem de tudo. E a pessoa, irmãos, é tão simples e tão humilde que a gente fica até sem graça perto da pessoa. Eu já entrei na casa de gente que não tem quase nada, irmão. Uma arrogância, trata as pessoas mal. Por quê? Não relaciona, irmão. Não confunde esse tipo de coisa. Ah, porque você viu como é que aquela irmãzinha lá se veste? A irmã lá vai com uma sandália de salto, o irmão lá vai com terno. Sabe, olha lá para você ver, olha lá o blazer do irmão, olha o vestido, olha lá a calça daquela irmã. Agora olha essa irmã, como é que ela é simplesinha, como é que ela é humildezinha. Eu não quero ver a roupa, eu quero ver a prática. Eu quero ver na prática. Roupa não. Porque o que determina soberba e humildade não é o exterior, é as práticas e os hábitos de vida. Talvez aquela irmã que as pessoas ficam assim, olha como é que aquela irmã se veste, só um chinelinho, simplesinha. Você vai mexer com ela no dia a dia para tu ver só. Que jararaca que ela não é. Como é que ela te pica fácil. Então não confunda uma coisa com a outra. Não confunda. Não mistura temperamento com essas coisas. Porque tem gente que fica confundindo. Porque a irmã lá é muito nervosa. Ah, pastor, eu casei com uma mulher, rapaz, que ela é uma pilha de nervo. É o temperamento dela. Ela é uma pilha de nervo. Mas que mulher soberba? Ela não é soberba. Ela pode ter atitude soberba, mas ela tem um temperamento diferente do seu. Então ela precisa tratar esse temperamento dentro daquilo que nós vamos ensinar na próxima live. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando isso daqui, irmão, para vocês entenderem. Porque tem gente confundindo temperamento com coisas que não tem nada a ver com temperamento. Determinando temperamento, pessoa é soberba, a pessoa é humilde, que a pessoa é vaidosa, a pessoa não é vaidosa. Nada disso equivale à questão de temperamento. O temperamento pode influenciar algumas coisas. Mas nós, como cristãos, nós vamos aprender como controlar o nosso temperamento. Então eu quero terminar essa live agora, irmão, deixando essa palavra de introdução para os irmãos. Hoje eu só dei uma palavra introdutória, irmão. Claro que eu vou voltar aqui na próxima segunda-feira, nós vamos estar aqui. E nós vamos tratar aqui, irmãos, sobre essa questão do temperamento. Aí eu vou começar a explicar os 4 temperamentos, a ideia de temperamento. Você não sabe o tipo de temperamento que você tem, você vai analisar as suas atitudes e vai descobrir isso daí. Mas antes de eu passar isso daí, eu quero deixar uma palavra, irmãos.
Por que é que nós temos que entender, pastor, essa questão de temperamento? Por que nós temos que entender isso? Eu vou te dar um exemplo, irmão. Eu vou te citar aqui 5 coisas. O temperamento é algo que está em nós, que Deus nos deu, e que o pecado danificou e precisa de ser controlado e equilibrado. É por isso que Paulo fala dos frutos do Espírito. Se você ler os frutos do Espírito, você vai ver que Paulo está falando de uma dosagem do Espírito Santo, irmão, sobre o nosso comportamento. Tá? Esse aqui que vos fala, eu tenho um temperamento também, irmão. Que eu estou pregando para os irmãos, que eu estou pregando para mim também. Tem um monte de coisa que eu preciso melhorar, eu preciso equilibrar. Eu preciso melhorar um monte de coisa na minha vida. Tá? Nós temos fraquezas, irmão, nós temos dificuldades em algumas áreas. Nós temos situação, mas isso não quer dizer que você é ruim, que você é inútil, que você não presta. Não é porque você é mais nervoso do que o seu companheiro ou sua companheira que você não presta, que você não vale nada, que, pastor, eu não presto para nada, que eu sou nervoso demais. Costuma, irmão, você ter mais qualidades do que o seu companheiro que é calmo. Tá? Então não determina quem você é sem você ainda entender o que você precisa, porque o temperamento todo mundo tem, só que ele precisa ser dosado nos frutos do Espírito, com sabedoria, para nós podermos ir colocando as coisas no lugar e sabendo, porque falhar nós vamos falhar porque somos imperfeitos. Tem dia que nós vamos estar nervoso, tem dia que nós vamos estar mal-humorado, tem dia que nós vamos falar meio grosso, tem dia que nós vamos ficar de moleza, tem dia, irmão, que a gente não está muito bom para brincadeira, tem dia que a gente, sabe, tem dia que você fala assim, meu filho, pega aquilo lá, mas que menino mole, o menino tá mole mesmo. Então você tem que saber dosar todas essas coisas aí no seu coração, no seu interior, para isso chegar no lugar e a cada circunstância que surgir na sua vida, você colocar a dosagem certa em cada uma das suas decisões, dirigidas pelo Espírito Santo. Por que eu estou colocando o Espírito Santo nisso? Porque você é cheio do Espírito Santo, porque você é cristão, você aceitou Jesus, o Espírito Santo está na sua casa, está na sua vida, e ele nos ajuda, irmãos, a nós caminharmos dentro dessa ideia aí e nos dosar. É por isso que Paulo fala, ó, que o Espírito e a carne, um briga contra o outro, tá? Um quer que você faça a vontade dele, o outro quer que você faça a vontade dele, e Paulo falou as obras da carne. Ele cita lá inimizade, porfia, briga, e ele cita um monte de glutonaria, bebedice, ele cita um monte de coisa. Aí ele cita os frutos do Espírito, irmão, para poder nos dosar. Por quê? Porque Deus sabe que nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós, que ela aflora, querendo ressuscitar o velho Adão e nos fazer pessoas difíceis de mexer. E como é que nós controlamos isso? Eu posso te afirmar com toda certeza que a pessoa mais difícil que existir de você mexer, se ela for dosada no Espírito Santo, ela se torna uma pessoa excelente. Depende daquilo que está no teu coração. É por isso que Paulo fala que nós somos vaso de barro com tesouro dentro, que é o Espírito Santo. Mas deixa eu te dar 5 coisas aqui para mim terminar essa live. Por que é, pastor, que nós temos que entender isso? Primeiro, porque nós temos que aprender a nos conhecer, a entender quem somos. E para entender quem somos, nós temos que nos examinar. E para nós nos examinarmos, nós temos que trabalhar a nossa causa. Nós temos que nos trabalhar. Eu vou te citar algumas coisas aqui. Primeiro, olha, presta atenção nessas frases que eu anotei aqui que eu vou te citar. Aqueles que não se sujeitam à disciplina própria serão disciplinados pelas circunstâncias da vida. Pegou? Aqueles que não se sujeitam a se autodisciplinar, a vida vai disciplinar ele. Então, se você não se disciplina, as circunstâncias da vida vai começar a te disciplinar. Segunda coisa, pessoas que são escravas de suas paixões correm o risco de morrer escrava das paixões. Quer dizer, você precisa aprender a controlar esses desejos carnal que você tem, esse destempero que você tem. Terceiro, presta atenção nessa outra aqui, nessa outra anotação aqui que eu vou te passar. Da sua própria sentença, tá? O destino do homem é o resultado das escolhas que ele faz. Então você precisa entender, irmão. Você precisa entender que você tem que fazer escolhas. E o resultado disso aí vai determinar o seu destino, tá? Vai dar a sentença final. A quarta. Quem nunca cai em si, presta atenção nessa frase aqui que ela é forte. Quem nunca cai em si, um dia cairá nas mãos dos inimigos. Você lembra de Sansão? Nunca caía em si. Caiu na mão dos filisteus até morrer. Quer dizer, tá vendo esse casamento que você não coloca um controle na sua vida?
Todas as vezes você fica nesse casamento, você não tempera, você não coloca um tempero nas questões do seu temperamento, você não põe o Espírito Santo para te ajudar, você não faz as coisas corretas procurando o caminho da espiritualidade. Vai chegar um dia que você não cai em si, vai chegar um dia que a vida vai te mostrar que você precisava cair em si. Você precisa acordar, meu irmão. Você não pode ficar assim, pastor, mas eu tenho que mudar. Todos nós temos que fazer mudança na nossa vida todos os dias, irmão. Nós temos que aprender a fazer mudanças. Nós não podemos ser a mesma pessoa todos os dias. Você tem que aprender que você tem hábitos negativos. E como é que eu faço, pastor? Você tem que ir mudando esses hábitos negativos. Pastor, mas é muito difícil. Mas você tem que aprender a mudar esses hábitos. Você tem que trabalhar. Por exemplo, você é uma pessoa sanguínea, nervosa, explosiva. Você não vai conseguir tirar isso de você. Mas você consegue, pelo Espírito Santo, ir dosando isso. E tendo a calma, e aprendendo a saber ter sabedoria, a lidar com sabedoria nisso aí. Mas eu vou te explicar isso na outra live. E para mim terminar. Outra questão, irmão. Quem brinca em ficar se deixando levar pelos seus temperamentos, ele pode terminar de uma forma trágica. Pegou essas 5 frases? Eu quero terminar essa live aqui, irmãos. Quero agradecer os irmãos que estão participando. Na segunda-feira, às 20 horas, eu volto aqui e nós vamos tratar. Hoje eu tratei da origem, da ideia da medicina, tratei de o que é temperamento, algumas coisas que não é. Na segunda-feira eu dou mais uma resumida e na segunda-feira eu vou começar a falar sobre os 4 temperamentos que nós temos, a ideia dos 4 temperamentos. Uma pessoa, o que é uma pessoa sanguínea? Quais são as qualidades e defeitos? O que é uma pessoa fleumática? Qualidade e defeito. O que é uma pessoa colérica? Qualidade e defeito. Então nós vamos tratar disso aí na segunda-feira e você vai vendo aí. E depois eu vou tratar como que o Espírito Santo age nisso aí, como que nós podemos trabalhar os frutos do Espírito nisso daí. Eu quero terminar essa live, irmãos, mandando um abraço aqui, ó, para a irmã Luciana, esposa do irmão Irã, lá do açougue Rei da Carne. Rei das Carnes. Irmã Luciana, um abraço, filho. Deus te abençoa muito no Instagram. Pastor Wesley, Fabiano, lá do Eldorado. Júnior Gonçalves, um abraço. Luciano Nicolau. Irmão Eliseu Acácio, lá da cidade de Una. Um abraço, irmão Eliseu. Que Deus abençoe sua vida, meu amigo. Irmã Dalva de Maiomirim. Alessandro Batista, um abraço. Irmã Neuza Januário, um abraço. Irmã Márcia Marques. Romilda Marra, parece que a irmã é de fervedouro da nossa igreja. Mauro Vitório, Neuza Januário. Deixa eu ver aqui outros aqui. Irmão José Ramos, um abraço. Eugênia Ageu. Irmã Darcilene Alves, um abraço. Irmão Júlio César, um abraço. Irmão Alain Guilherme, um abraço. Viviane, um abraço. Gisele Maggi, um abraço. Henrique Pereira, um abraço. Irmã Patrícia Furtado, um abraço. Terezinha Lemos, um abraço. Pastor Eliseu Tortieri. Pastor Eliseu Tortieri é meu amigo também, pastor. Um abraço na família. O pastor Eliseu é pastor da Assembleia de Deus na cidade de Ouro Branco. Um abraço, pastor, na sua família, no irmão, em toda a Assembleia de Deus de Ouro Branco. Já tive o prazer de pregar na igreja de Ouro Branco. Grande abraço, pastor. Irmã Sônia Siqueira, um abraço. Solange Gomes. Irmã Terezinha Lemos, irmã Regina Maia, irmão Gilmar Maia, irmã Leda, um abraço, irmã Bia Antônia, um abraço, minha prima lá de Volta Redonda, Elaine, esposa do Marquinho, meus primos, um abraço para vocês, em toda a família, um abraço nos tios, irmã Denise, irmão Joel, Fabi Viana, um abraço, Wanderson, um abraço, tem muita gente, irmã Andréia Donati, tem um monte de gente aqui, um abraço, irmãos, para todos vocês. Irmã Eni Salles, aqui também, da cidade de Macaé, irmã Eni. Um abraço, Deus abençoe a nossa irmã Bárbara, um grande abraço. Hoje eu dei essa palavra introdutória, nós vamos orar e terminar a nossa live. Se você gostou, irmãos, marque um amigo, chame alguém, compartilha. Segunda-feira nós estamos aqui, nós vamos falar mais um pouco sobre os temperamentos. E depois nós vamos dar continuidade falando mais umas 4 ou 5 lives aí sobre questão de temperamento. Nós vamos dar aqui alguns exemplos, como o nosso temperamento influencia na igreja, influencia no nosso comportamento familiar, influencia na sociedade, influencia em muitas coisas, irmãos. Tá? Hipócrates tinha razão em muitas coisas que ele disse. Quero mandar um abraço para os irmãos aí de Miraí, que está participando comigo aqui. E tem muita gente, irmãos, que participa comigo. Eu não vou citar o nome porque eu não pedi permissão para citar.
mas tem um monte de gente aqui em Carangola que está me mandando mensagem, encontrando comigo, falando comigo, pastor, eu não estou colocando lá, mas eu estou participando das suas lives, pastor. Tá? Tem gente católica, tem gente aqui, irmãos, de outras religiões que tem participado, que tem mandado mensagem para mim. Eu quero deixar um abraço até os irmãos que não estão se manifestando aqui. Deus abençoe, se você está gostando, continue nos ajudando com a sua participação, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Tá bom? Na próxima live nós vamos tratar mais um pouquinho disso aí. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Bendizemos o teu nome, Pai. Senhor, nos dá estrutura, nos ajuda a crescer, a amadurecer. Senhor, nos ajuda a ter um equilíbrio no nosso temperamento, Pai. Porque nós temos uma natureza pecaminosa e caída, Pai. Mas o Senhor nos resgatou e nos deu fruto do Espírito, Pai, para que nos conduzisse a uma vida melhor. Que o Teu Espírito Santo haja, Pai, nas famílias e em nós a cada dia. Esse é o pedido que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até na segunda-feira, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, irmão.